Aprenda a criar jogos do zero com quem entende do assunto. Acesse o link na descrição e matricule-se já. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Chester para mais um vídeo. Hoje eu vou estar ensinando vocês a fazer uma plataforma que se move com o Path, usando o Path, né, assim, do Game Maker. Ou seja, ele vai seguir um caminho que a gente definir, diferente das plataformas convencionais que vão para horizontal e vertical, né, que vão somente para essas duas direções. E também tem o carrossel, né, que geralmente ele anda em círculo, né, a plataforma. A gente vai fazer meio que uma plataforma com path que vai seguir um caminho próprio. E bom, eu vou mostrar aqui um pouco do projeto que eu tenho. O nosso ROM tá em 512, tá usando a nossa viewport. Tá, vou só dar uma passada aqui pelos valores. No nosso player eu tenho uma diferença, né, que é crucial para funcionar o sistema. Eu só tenho o create e o step. Bom, no create eu coloquei aqui as nossas variáveis de física, tem nossos inputs, estou movimentando ele de direita para a esquerda e estou pulando, né, e aplicando a gravidade aqui. Bem simplesinho o código. E bom, eu não estou usando o end step para colocar colisão por conta que deu bug quando eu fui fazer a plataforma e simplesmente não funciona. Por conta que o nosso path, quando a gente coloca ele para movimentar, a gente não está fazendo isso por conta própria. O próprio Game Maker movimenta a nossa plataforma e a gente não tem como definir aonde que ele se movimenta, né? E bom, para funcionar, a gente vai colocar a nossa colisão aqui dentro do nosso step. E como vocês podem ver, aqui tem o Player Collision, a nossa função que a gente ainda não criou. Eu vou criar aqui um script chamado de CRC Collisions. E bom, aqui dentro eu vou criar uma função igualmente que a gente viu lá no nosso código do player. E aqui dentro a gente vai colocar nossa colisão. A nossa colisão, a gente vai usar o Move and Collider, que chegou aí no Game Maker não faz muito tempo, né? E é bem tranquilo de usar até, não é tão complicado. Vou colocar aqui o nosso... E a gente vai fazer como se a gente estivesse fazendo uma colisão usando o while, por exemplo, sabe? Só que a gente vai usar o Move and Collider, e a gente não vai usar os dois valores que pedem aqui dentro. Bom, eu estou usando como velocidade vertical o meu VOH, e onde que eu adicionarei o VOV, eu vou colocar como 0. E o objeto de colisão, no meu caso, é o Collision, que ele está servindo como objeto de colisão. Bora voltar lá para o nosso script. O Collision. E a quantidade de número de interações, isso é uma coisa que tem aqui no Move and Collider, ela vai ser a mesma que a nossa VOH. Então ele vai atualizar a mesma quantidade de velocidade, né? E bom, não vou colocar os outros slots aqui, as outras opções, os argumentos opcionais, não vou colocar. E bom, o que acontece? O Move and Collider ele retorna uma matriz contendo quais foram os objetos que a gente colidiu. Então a gente pode dar um array length para descobrir se houve colisão. Então se a minha matriz for maior do que 0, quer dizer que tem algum valor, isso significa que houve colisão. Então a minha velocidade horizontal vai ser igual a 0. Normalmente a gente estaria fazendo isso aqui usando um while, e eu acho que até que funciona. Porém, como que as plataformas dão um pouco de dor de cabeça, né, podendo entrar por dentro dela, pode ser que você acabe entrando em um loop de repetição infinito aí que acabe travando o jogo. E por isso mesmo eu comecei a usar o Move and Collider, porque tem funcionado muito bem no meu jogo, né? E vamos novamente aqui para colisão vertical, Move and Collider. A gente vai fazer a mesma coisa e vamos ver se vai dar certo. Só tem que preencher certo, né? E pronto, verificamos, fizemos a mesma coisa que é o movimento horizontal. E bom, no meu código eu não coloquei a parte de checar o chão, e eu gosto de fazer isso depois de me movimentar, né? E eu vou colocar aqui se place meeting, certo. Já que a nossa função já está aqui dentro do player, vamos verificar se está
tudo bem, né, com a nossa movimentação. Ele está se movimentando pro lado, pela direita e para a esquerda. E olha, ele parou aqui. Nossa, deixa eu ver o que eu fiz de errado. E bom, galera, o meu erro foi aqui que a quantidade de verificações, né, de interações tem que ser um valor positivo. E eu acabei colocando um valor que poderia ser tanto negativo quanto positivo. Eu vou colocar aqui um valor extra, mais um, só para ter um espaçozinho melhor. E quanto mais você colocar isso aqui, pode ser até que bugue, tá? Então vou deixar só desse jeito que fica melhor. Agora a gente pode criar a nossa plataforma, a nossa sprite, né? Eu vou usar a mesma sprite do objeto de colisão. Vou criar a minha plataforma aqui, o nosso objeto. E como a gente está movimentando o nosso player no step, né? Eu vou criar aqui um create event e um end step. Que depois do nosso player se movimentar, e a gente vai movimentar pela nossa plataforma. E bom, vou colocar o nosso objeto aqui, a nossa sprite. E vamos falar que ele vai ser parente do objeto collision. Então desse jeito ele também vai ter a colisão, as propriedades do objeto collision. Vou abrir esses dois eventos. No create eu vou inicializar algumas variáveis. Vou colocar o path, que vai ser qual o path index que a gente vai estar usando, o asset, que eu vou renomear ele desse jeito aqui, ó. Cadê o path index? Vamos criar o nosso path, vai se chamar p1. E bom, a gente poderia desenhar aqui, porém, a gente não tem referência na nossa room. Então, talvez não seja a melhor escolha, né, fazer isso aqui dentro do path editor. E aqui na nossa action é o que ele vai fazer quando ele chegar no final do path, né? E aqui o speed, que é a velocidade que o path vai andar, né? Que vai caminhar. E para falar para o path começar, a gente usa o path start. A gente só coloca os argumentos. E a questão do absoluto, a gente coloca false, tá? Porque é o seguinte, quando você cria um path, por exemplo, aqui você faz esse desenho e vai instanciá-lo ele em um objeto, por exemplo, o nosso objeto start, ele vai criar ele em cima do nosso objeto, praticamente, né? Aí se ele for absoluto, isso quer dizer que ele vai usar as referências, as coordenadas que estão dentro do nosso path editor. Aí se false, quer dizer que a posição dele não vai seguir o nosso path editor. Agora no nosso end step, primeiramente eu vou iniciar o jogo para ver como é que tá. E eu não coloquei o nosso collision, né? Nossa plataforma. E é claro, né, o nosso path, ele não tem nenhum caminho, né? Ele é um caminho vazio, digamos assim. Então a gente precisa de uma layer que tem o path, né? A gente possa colocar o path dentro dessa layer. Eu vou só colocar a grid em 16 por 16 e vou pegar o path e vou passar para o nossa path layer. E como vocês podem ver, o desenho que estava lá antes está desenhando aqui na nossa room. E se, por exemplo, se a gente colocasse absoluto como true lá, como exemplo, esse seria o caminho que ele percorreria. Então eu vou apagar isso aqui. E bom, agora a gente pode desenhar o nosso path da nossa room. Como o nosso sprite ele começa no topo esquerdo, isso quer dizer que o path vai iniciar daqui, né? Então, como eu quero usar a nossa plataforma como referência, eu vou fazer ele se movimentar. É só clicar na room, tá? Que ele vai se movimentar. Vou usar essa movimentação aqui. Ele vai para a direita, para cima e depois para a direita de novo e vai voltar. Ele vai voltar por conta que no nosso path a gente colocou o reverso, né? E existem vários tipos e vocês podem ver isso dentro da documentação. Você pode parar, você pode restaurar, que ele vai recomeçar do início. O reverso ele vai reverter, né? Fazer o caminho reverso. E o continue ele vai simplesmente continuar. E é isso.
por enquanto. Apesar de nossa plataforma ter colisão com o objeto block, ele ainda entra por dentro, né? Dá esse bug. E não é isso que a gente quer. Mas, ó, ainda tem a colisão. Agora a gente tem que fazer com que o nosso objeto player se movimente. E para isso, a gente vai fazer uma continha no endstep para descobrir a nossa velocidade do nosso VOH. Qual vai ser o nosso VOH? O nosso VOH é a diferença entre a nossa posição atual, que é o nosso X, e nossa posição anterior, que é o X previous. Desse jeito, a gente vai estar conseguindo saber quantos pixels ele deslocou nesse tempo, sabe? Aí a gente descobre a nossa velocidade, que é nada mais do que isso. É a diferença entre o X atual menos o X anterior. E a gente vai fazer a mesma coisa para o VLV, né? Desde a gente já tem a nossa velocidade vertical e horizontal. Agora eu vou usar um with para usar o player, né? Que a gente vai usar algumas funções que necessitam disso. E primeiro a gente vai usar o placeMeeting para verificar se a gente não está colidindo com para ver se a gente não está dentro da nossa plataforma. A gente faz desse jeito assim, ó. X, Y e Otter, quer dizer que a gente vai estar pegando o ID da nossa plataforma que a gente está pisando. Eu não quero ficar colidindo dentro dela, né? Então, eu não quero que esse movimento aconteça caso isso esteja acontecendo. Então, agora a gente vai verificar se a gente está embaixo da plataforma. Já que é o player que a gente está usando, então a gente está usando as coordenadas do player. Então, o X e o Y são do player, mas aí eu vou colocar aqui o ABS. Otter, porque agora a gente vai usar o SPD, que a gente declarou aqui no create da plataforma, para verificar abaixo dela, né? Para o player poder verificar abaixo dela. Isso por conta que a velocidade máxima, né, da plataforma, então a gente vai conseguir verificar mesmo que ela esteja rápida. E eu vou colocar mais um para ter ainda uma certeza que a gente vai conseguir executar o código de movimento horizontal, né? Que é o que a gente vai fazer aqui agora, né? Vou até documentar aqui. Movimento horizontal. Por conta que a gente vai usar o Move and Collider. Aí aqui vai ser Otter também, né? Coloquei no lugar errado. Pronto, agora tá certo. Bom, já que é o player, então bora colocar o Move and Collider. Vamos utilizar o underline VLH, que ele vai estar pegando a variável temporária que a gente declarou aqui no endstep. Para a velocidade vertical a gente vai colocar 0. O objeto que a gente quer colidir, a gente coloca o collision, né? Mas por que a gente não utiliza o Otter? Por conta que o Otter vai estar pegando o ID da plataforma. E não é isso que a gente quer. A gente quer o objeto collision mesmo, para pegar todos os objetos que são filho desse objeto collision. A quantidade de número de interações, a gente vai colocar underline VLH. E bom, já que essa plataforma ela tem chance de a gente meio que entrar dentro dela ou dentro das coisas, eu vou preencher essas outras partes com a minha velocidade para caso ele precise voltar ou se movimentar, né? A parte do max move, x move eu não vou colocar, só colocar o y offset e o x offset. E bom, desse jeito a gente já vai conseguir movimentar horizontalmente pela plataforma. Verticalmente ainda buga. E não está indo. Por que não está indo? Bem, galera, eu descobri qual foi o problema que causou a parte de não conseguir movimentar, né, pela plataforma. E o bug foi esse aqui, ó. A parte onde eu coloquei underline VLH para o número de interações foi tanto positivo quanto negativo, né? E bom, eu vou tirar essa parte que o order.spd fica melhor para isso. E para garantir, né, eu vou colocar um ABS para ter certeza que vai ser um valor positivo. Então,
Agora, se a gente for, ele vai se movimentar, tanto para a direita para a esquerda, né? Em cima da nossa plataforma. Pronto, agora a gente precisa fazer ele movimentar para cima e para baixo quando ele estiver em cima da plataforma. E a gente vai precisar de mais um espacinho aqui do nosso código dentro do if. E eu só não faço aqui em cima por conta que vai ser diferente. A gente não vai usar um Move and Collide mais. E bom, aqui a gente está praticamente fazendo quase a mesma coisa. A gente vai verificar se o player não está colidindo na direção que a plataforma está andando. No caso, se, por exemplo, eu estiver indo para cima e tiver um objeto de colisão, ele vai parar de executar o código, para ele não entrar dentro da parede. E aqui a gente precisa fazer praticamente a mesma coisa que a gente fez em cima, né? Para verificar embaixo, para ver se a gente tem algum objeto de colisão. E é isso. E bom, a gente vai colocar o y vai ser mais igual a underline volver. Ah, mas não dá para usar o Move and Collider? Pô, bora testar, né? Já que vocês estão perguntando, né? Parece que tá tudo certo, né? Porém, não dá certo na execução. Ele ainda continua entrando dentro, ou coisa chata, hein? Bom, se a gente fazer desse jeito aqui, a movimentar o próprio Y dele, vai dar tudo certo. Eu espero. A gente consegue se movimentar bem direitinho, tá? A gente não fica preso e a gente consegue ainda colidir, de certa forma, com a parede, mesmo se a gente ficar parado bem aqui no cantinho, sabe? Aí a parede continua sendo empurrada porque a gente usou o Move and Collider. E bom, mas ainda vai ter alguns bugs, né? E nesse caso a gente teria que verificar, né? Aí teria que usar B-Box, as B-Box da plataforma, para poder empurrar o player. Bom, tá vendo aí? Ele continua entrando, porém, como ele para de fazer o movimento, ele não empurra para baixo. E aí, como a plataforma tá indo para baixo, ele consegue subir nela. E bom, né, galera? É claro que tem solução para tudo. E se placement X, se a gente estiver colidindo com o nosso objeto, a gente teria que fazer alguma coisa, né? É praticamente bem aqui assim, ó. Se a gente estiver colidindo dentro do nosso objeto, o player estiver colidindo, né, do objeto plataforma, então ele vai usar uma funçãozinha chamada... A gente vai usar uma funçãozinha chamada collision escapar. A gente vai usar bem aqui dentro da nossa plataforma. E bom, agora certeza que não vai bugar mais nada, né? A gente vai conseguir subir em cima da plataforma. A gente não vai mais ficar preso. A gente vai poder fazer praticamente o que quiser, ficar livre. A gente não vai conseguir mais para baixo. A colisão tá funcionando perfeitamente, né? Até que algum bug aconteça, você tenha que resolver. Mas isso aí já é para poder programador, né, meu? Bom, como vocês podem ver, eu tento pular, tento entrar dentro da plataforma, mas ela não deixa. Aí ela não deixa entrar. E bom, caso vocês queiram essa função de collision escapar, mano, 10 like nesse vídeo eu vou estar liberando nos comentários, tá? Mas caso vocês queiram saber, praticamente ele verifica se está colidindo e empurra o player para uma direção, tá? É praticamente isso que eu estou fazendo, mas esse collision escapar aqui é um código bem mais complexo. Não fui eu que fiz, eu encontrei por aí pela internet. Mas caso, né, vocês queiram aí esse código, 10 like nesse vídeo. Então deixa o like para eu publicar aí nos comentários o mais rápido possível, né? E esse vídeo vai ficando por aqui, né? Até a próxima.